Satsang das Mães Geneticistas. 16 de fevereiro de 2019. Parte 1. Preciso de alguém ao meu lado. Um irmão. Jean-Luc, por que você precisa de alguém ao seu lado? Simplesmente porque quando as pessoas, como são os irmãos e irmãs aqui que falam, virão aqui e se sentarão antes de partir. Bom. Então, esta manhã, eu especifico para aqueles que ouvem e para transmitir o programa, a priori, do dia, não me atrevo a dizer mais, risos. Então esta manhã, temos o satsang que eu chamei de das mães, porque será preenchido não pelas minhas palavras na maioria das vezes, mas por aqueles que estão presentes aqui no momento, que serão capazes de expressar o que aconteceu naquela noite e o que você tem vivido, que todos nós vivíamos com os códigos de sementes do primeiro sonho, entregues pelas baleias. Teremos o ABA esta tarde às 16. E terminaremos em torno de 18 horas com Paami, que continuará a semeadura dos códigos originais da criação e que especificará, penso eu, à sua maneira, o que está acontecendo. Durante esta celebração, lembro-lhes que estamos no penúltimo dia da celebração, o último dia é amanhã e terá lugar nas águas em Tarifa, com os representantes dos cetáceos que estarão lá. Lembro que a informação que Paami me deu, na primeira reunião inesperada, foi que em fevereiro, se houve presença física ou não, que seria entregue o código da baleia branca, isto é, a primeira baleia, é claro, que também é a última. Esta baleia branca que esteve presente na Austrália há pouco tempo, que foi percebida bem certamente em junho de 2018, em Israel, o que o povo hebreu intitulou de a vinda do Messias, que é na verdade apenas o anticristo, é claro, e tudo isso se revela mais e mais. Além disso, tudo que você experimentou aqui e em todo lugar, não aqui, confirma, se você quiser, o que está acontecendo, isto é, voltar à primeira respiração da criação, isto é, eu te lembro, fora do tempo e do espaço. Este é o tempo zero. Portanto, existe de fato uma instalação coletiva de tempo zero que foi inicializado, derramado e realizado pela celebração dos quatro viventes. Estou à espera que todos se instalem e, claro, todos vós sois convidados, aqui presentes, os outros por escrito, enviem-me o que viveram, eu publicarei, é claro, para vocês. Enquanto todos se instalam e Enoa, ou seja, a Elisa, vai juntar-se a nós em breve e vamos deixá-la falar, não vamos? Não é verdade? Então, Isa, onde está ela? Então, de repente, não sobrou ninguém. Bem, para aqueles que não seguiram ontem à noite, tinha passado a manhã a explicar a rede de ressonância ágape na forma de 3 em 1. É claro que muitos irmãos e irmãs o fizeram em continentes diferentes, através de diferentes continentes, os resultados falam por si. Eles vão expressá-lo, eles mesmos se quiserem expressá-lo, e você já viu que ontem, a rede de ressonância ágape que fizemos sem postura, sem gesto, sem técnica, simplesmente por estar na recepção sem pedir nada, sem fazer nada, sem sequer mencionar a palavra ágape, foi o suficiente para acionar o que foi acionado. Lembre-se de que não fomos nós quem desencadeou, simplesmente seguimos o roteiro que já foi escrito desde a eternidade. É assim que encontramos o tempo zero, e é assim que voltamos às lágrimas e à alegria que permitem a fusão do ser e do não ser através da pessoa. Você vai encontrar então, senhoras, é claro, a violação do sagrado feminino e especialmente, acima de tudo, além do sofrimento como expressado por Severne Alter, em seu texto ontem, além do sofrimento de homens e mulheres, existe um perdão mútuo, não entre indivíduos, mas a nível dos arquétipos da primeira dualidade homem-mulher, isto é, da primeira polarização. É assim que, naturalmente, você atualiza na carne, como eu lhe disse ontem à noite, no cérebro. Desde ontem houve mudanças que foram feitas em circuitos neuronais. Isso não é energia, vibração, está diretamente no nível celular.
Você restaura conexões que desapareceram. Você encontra o significado e a experiência do tempo zero no nível celular. O primeiro momento da criação se desdobra e, nesse momento, você se conscientiza em definitivo que nunca houve um homem ou uma mulher. Tudo pertence à história e, portanto, jamais é eterno. Você fusiona o masculino e o sagrado feminino. Você completa a dinâmica de Merkaba interdimensional coletiva desta vez, já que é um mecanismo coletivo que começou com a celebração dos quatro viventes e, nesse momento você está livre. Através das lágrimas de gratidão, através dos sofrimentos, através da alegria, você descobre que além dessa intensidade que não acabou, estamos no dia 16, vai até amanhã à noite, dia 18 então um novo dia. Bem certo, porque o dia 18. Existem explicações, mas é importante hoje que, quaisquer que sejam as explicações, essa descoberta é feita em você, em cada um de vocês, de maneiras diferentes, é claro, mas levará à mesma conclusão, isto é a esta fusão no paraíso branco, a esta roda das mães geneticistas, da mulher que inclui desta vez o homem, assim como do homem, que inclui a mulher, para descobrir a androgenia primordial que encarna em nosso cérebro. Lembro-lhe que o andrógeno primordial é o momento em que o sagrado feminino e o sagrado masculino se recordam mutuamente, para fazer o milagre de uma coisa só, isto é, antes da primeira polaridade, a primeira respiração, e é a semeadura do código das baleias, juntamente com o verbo das mães geneticistas, que permite isso. Então, agora eu estou esperando por você para falar. Porque eu chamei isso de satsang das mães, então estou esperando. Vamos, Marie Pilo. Marie Pilomene. Foi uma noite tão grande que é difícil para mim recuperá-la. Primeiro porque eu já me esqueci de muitas coisas, então eu posso te dizer o que eu senti e ainda tenho. Quando Jean-Luc começou a cantar, essa música que todos vocês ouviram, bem, eu segui, não sei porquê, eu segui, respondi o que ele disse, e Elodie e Marie veio se aconchegar no meu coração e lá, o que dizer para você, tudo floresceu, tudo se revelou, impossível saber até onde vai, está lá. Não. Obrigado Marie Pilo. Vamos lá, não hesite. Novamente, não esqueça o poder de ressonância que você tem, já que todos se reconhecem em você, através do que você diz e é o que é mais importante. Então, isso não é uma demonstração de experiência, é uma demonstração de ressonância que permite precisamente estabelecer esse coletivo, já que agora podemos dizê-lo efetivamente, a celebração permite viver o que tem sido vivido por incontáveis indivíduos, na verdade, desde o mês de maio, mas agora, para reunir tudo isso na mesma roda, se posso dizer, na mesma dança que é a dança inicial, de fato, de hora em hora, a noite toda foi revelado a inúmeros irmãos e irmãs. Claro, aqui temos homens que viveram o que aconteceu naquela noite, então eu vou deixar você falar, você não tem que se nomear se você não quer ser reconhecido, mas venha. Deixemos a palavra para um homem na aparência. Irmão, o que dizer? Eu só vou compartilhar o que eu tenho, o que eu sinto, o que mora aqui e o que é vivido nesta noite. Eu acho que todo mundo ouviu o que Isabelle tinha experimentado na noite passada. Ontem à noite, ou não? Estamos completamente perdidos no tempo, ao nível dos marcos. Continuando. Sim, então o que vem para mim é que, o que eu enfrentei intimamente, e essa noite especialmente, depois da intensidade da noite passada eu cantei, havia muitas coisas, muitos elementos diferentes, havia as pessoas da Terra e todos que estavam conosco, havia as baleias, bem, era muito forte. E nesta noite, isso é muito íntimo do que eu vou compartilhar. Eu realmente vi a unipolaridade na verdade, em que a humanidade estava mergulhada, um pouco, a serpente, o que estamos vestindo dentro de nós, que no final impediu a fusão do masculino e feminino em nós.
E no meu espaço naquela noite, eu estava com Jean-Luc e depois com o nosso irmão Sija, e havia realmente essa linguagem que estava lá, que foi um pouco cantada como a de ontem, mas através da música, e vi toda a construção que é feita dentro de nossos corpos humanos, através do nascimento, a encarnação, e que está conectada de maneira ancestral aos primeiros homens, e que nós arrastamos, de fato. E nós estamos quebrando essa corrente. E vejo que a luz, nosso corpo de eternidade, toca aquela parte da energia ancestral profunda em nós, que é conectada de repente a todos os problemas sexuais que conhecemos, buscando a energia exterior e que gera estupro e todos esses problemas. Isabelle vai falar sobre isso mais tarde, foi o que ela experimentou ontem. Então, estamos reabsorvendo, de fato, esses ciclos intermináveis de alimentar o masculino e o feminino do lado de fora. De minha parte, eu percebo a forma substancialmente dentro desta carne, que é a manifestação disso, e a luz me diz para olhar, de fato, e é muita recalibração dentro deste templo, deste corpo. E assim, eu sinto que é um momento de total intimidade, onde a parte humana para a qual existe um fora, outros humanos, outros amigos, tudo isso, que é, portanto, interdependente, é realmente chamada a se dissolver naquilo que somos, porque finalmente estamos sozinhos. Estamos sozinhos como o todo, portanto, tudo que nos percebe algo mais substancialmente nesse corpo, mesmo nos hábitos, no nosso caminho, inclusive no nosso cérebro, tudo isso está calibrado e realmente convidado para queimar. E é este último passo que eu sinto que é feito e fomos preparados pelas baleias, pela água, para nos permitir ter este espaço de doçura em nós, que então permite acolher o dragão que irá para realmente reviver a fênix, na verdade. Então, é realmente uma fase importante em que vivemos. Aí está. Obrigado a você. Bem, então, nós temos, em pouco tempo, o tempo se instala. Então eu te falei antes, eu tive que contar, já que é algo que está escrito na minha memória, mesmo que seja ilusório, já que você sabe muito bem, para muitos, você está descobrindo esse mito fundador da criação, você está passando por isso. Como você sabe, eu sempre estive um pouco à frente disso, porque é algo que eu sei de já ter vivido bem antes de entender o que era. Tudo o que estava acontecendo, quero dizer. Então, isso remonta, eu diria, a mais de 30 anos que eu já estou ciente disso, mas não encontrou nenhum eco, não necessariamente em mim, mas era necessário esperar até que houvesse essa divulgação das boas novas, com os códigos da semeadura das baleias, e não apenas a revelação da nossa eternidade ou a experiência do paraíso branco que somos cada vez mais numerosos para viver. E a celebração permite que eu possa lhe contar, no final do satsang, a história da criação. Porque eu estava lá, é claro, e toda essa memória está presente em mim desde sempre, mesmo que eu saiba que isso é ilusório. Então, eu não estou apegado a isso, mas tinha que ser unido pelo que eu chamaria de arquétipo feminino, não ao nível dos arquétipos que foram completamente modificados e transformados pelo que aconteceu nessa linearidade, mas agora que as mães geneticistas estão acordadas, claro, poderei lhes contar a história. E então, claro, esta tarde, para fechar esta celebração que termina amanhã na água, Paam me entregará todos os códigos de semeadura que eu continuei a receber a noite toda, já que aparentemente Elodie me ouviu. Guardei algumas lembranças vagas, mas isso não importa, está escrito em meu cérebro e, claro, as conexões neuronais, desta vez a nível biológico e anatômico do cérebro, foram completadas hoje à noite. Ou seja, a alquimia do que se chamava o coração e a cabeça, a pequena e grande coroa, a fusão dos quatro viventes, está agora ativa, o que permite através dos testemunhos de uns e outros aqui o que levarei até o fim, ou em um dado momento, só pode ressoar em vocês.
Temos demonstrações disso, através de incontáveis testemunhos de sonhos vividos, desde ontem que me mostram, e, além disso, ao tê-los escrito na minha cabeça esta noite por Paame diretamente, permitirá que Paame esta noite semeie todos eles coletivamente, já que o canto da celebração da baleia começou muito antes da celebração dos quatro viventes, creio, não sei mais, desculpe-me, perco completamente a noção de tempo, mas durante uma última intervenção da Paame, ela tinha dito isso. Além disso, então, tudo isso está sendo realizado, está sendo vivido, seja nos sonhos, no sofrimento, na alegria, nas lágrimas, nas visões, tudo nos leva à mesma dança, na mesma roda que é um momento inicial da criação, é claro. E como eu disse no momento em que o livro estava fechado, é claro que ainda tínhamos que juntar o Alfa e o Ômega. Alfa e Ômega uniram forças, como eu lhe disse, o tempo está ligado ao espaço por uma constante chamada ômega, e essa equação, que torna possível explicar o quântico quanto o enredo quântico, que o tempo e espaço não existem em última instância, é uma realidade que é impressa através da nossa biologia. Ou seja, é o fim da ditadura, ou seja, do que se chama o cérebro reptiliano sobre os hábitos, o sentido de ser uma identidade, fazer coisas mecanicamente, hábitos, comportamentos, reações, tudo isso não só já foi visto antes, mas hoje propõe diretamente esse espaço de solução. Vimos isso, por exemplo, quando eu falo de técnica sem técnica. Há alguns que devem se perguntar por que ainda fazemos gestos com as mãos. Você viu isso ontem. Nós iniciamos a rede de ressonância HP não mais entre 2 indivíduos, mas entre 3 indivíduos. E o que aconteceu ontem à noite? Já não tínhamos de nos colocar num triângulo, nem sequer tínhamos de pensar em HP, como lhe disse, mas sim substituí-lo pela recepção. Esta acolhida, sem nos questionarmos, sem nos perguntarmos o que estamos acolhendo, pois, em definitivo, acolhemos a nós mesmos, porque há apenas nós, cada um de nós, e não há mais ninguém lá. E aí está o espaço de resolução através desta incrível alegria, através destas incríveis lágrimas, através desta memória certamente ilusória de mães geneticistas, mas que torna possível despertar de novo, como é realmente, a localização da consciência com estas palavras, um pouco violentas, que eu usei para desbloquear algo de uma forma, para dizer que a consciência é uma doença, mas que ela não aceitará jamais. E obviamente isso termina com essas lágrimas de mães geneticistas, com essa alegria sem sentido que se desenrola aqui e em outros lugares, de todos os lugares. Porque os testemunhos, como vocês podem imaginar, vêm de todos os lugares, de todos os continentes, desde ontem e já não são apenas testemunhos da ressurreição que tivemos desde maio do ano passado, ou de estados que são estados permanentes de graça, que são nossos naturais. Hoje isso se desenrola com facilidade, a boa notícia se espalha por todo o mundo, como as baleias disseram, e agora estamos a vivê-la. Então, é uma celebração perpétua, é uma celebração que não é apenas uma celebração da criação, nem mesmo da descriação, é a celebração da vida, que significa que, em cada um de nós, além da dimensão de filhos ardentes do Sol, isto é, de Cristo que se revelou, alcançamos, como dissemos ontem, o Pai, a Mãe e o Filho, tudo isso no mesmo indivíduo, através do mesmo indivíduo. Juntamos os três em um de uma forma coletiva. Isto é o que prefigura e anuncia o evento coletivo. Mais uma vez, não há data, mais uma vez é neste momento, é a cada minuto e só pode ser revelado com mais e mais amplitude, mais e mais certeza, mais e mais lágrimas, mais e mais alegria, mais e mais perdão, em relação a todo o sofrimento, como Severnio expressou ontem em seu texto, onde finalmente se perdoa ao homem, onde se perdoa à mulher, e nesse momento, o andrógeno primordial entra em ação, não só ao nível da energia, da vibração, mas realmente na carne. A ascensão se passa aqui, através da carne. Nós temos a demonstração total hoje, bem como pelo que foi vivido, desde os códigos de semeadura.
Claro, esses códigos de semeadura, muitas irmãs tinham recebido, incluindo Severine, incluindo tantos outros, no depoimento de Kate ontem. Mas como os encontros com as baleias na época deixaram um sentimento de vazio e lacrimejamento, todas as mulheres que receberam essas canções, não receberam esses códigos na época, porque era impossível. E agora que a iluminação é total, bem, esses códigos são aceitos e revelados pelas mães geneticistas, já que todos nós temos desempenhado todos os papéis, bem certo. Quando eu digo que o Abba não criou nada, mas acompanhou a criação, foi primeiro em cada um de nós, antes de qualquer figura histórica. Agora, como eu sempre disse, não sou nada e é precisamente porque não sou nada, que tudo se revelou. Isso quer dizer que a humildade, a transparência, deve ser total, isto é, que mesmo independentemente de você, das feridas, das resistências inconscientes e tudo isso agora é varrido e pode tocar diretamente a essência da vida e não mais do ser, do indivíduo, e revelar essa essência aos olhos do mundo, isto é, estabelecê-la através do paraíso branco, dessa fusão da consciência, da supraconsciência e da pessoa, e nos revela essa beleza. É por isso que eu usei essa palavra beleza. Não tenho nenhum mérito porque, em mim, esta reminiscência já estava inscrita há muito tempo, e devo dizer desde criança, mas obviamente não podia aparecer no exterior até que, entre aspas, me acompanhasse a mulher, e é isso que se passa aqui, nesta celebração. Então tudo isto está em curso. Devolvo a palavra, como disse, a quem experimentou na sua carne, no seu espírito, na sua alma e nesta reminiscência, que não é uma memória ativa, não é uma memória porque digo que tudo é uma ilusão, mesmo as memórias. Isso não significa que você não carregue memórias, significa que quando você as encontra, você vive que não é nenhuma dessas coisas. E vocês vivem que além das mães geneticistas, além do sofrimento, além do Abba, além da Paami, vocês são realmente e concretamente esta perfeição total. E agora, o acolhimento, já que ontem substituímos esta palavra ágape por acolhimento, eu não vou voltar atrás, mas todas as pessoas que me dizem que ágape é amor incondicional, eu lhes respondo, é falso. Ágape, como disse Martin Luther King nas citações, ágape é muito mais do que isso, é muito mais do que amor incondicional, é humildade, é simplicidade, é infância, é transparência, são os 4 pilares, é o caminho da inocência, é o caminho da pureza, da brancura. Quaisquer que sejam as sombras, quaisquer que sejam os sofrimentos que ainda podemos carregar em fragmentos, eles são varridos por lágrimas e alegria, que muitas vezes, como vocês viram através de todos os testemunhos, este sofrimento chega ao amor e é através dele que o perdão arquetípico, eu diria, é feito entre homem e mulher. E, claro, cada indivíduo vive e todos vocês o viverão sem exceção, não em anos, mas aí, nesses dias que estão aí, a cada minuto, a partir do momento em que vocês acolhem, ou seja, a partir do momento em que não precisam mais pensar em se colocar em ágape, já que estão lá. Assim que a técnica sem técnica, que eu mal tive tempo de lhes revelar nos últimos 2 ou 3 meses, é transcendida imediatamente, e você percebe que não precisa de mais nada. Se não precisam de nada ou de ninguém, é porque percebem que toda a criação é só vocês, através deste corpo. Os sonhos, o que ambos experimentaram ontem à noite, aqui, em toda parte, são apenas uma confirmação total disso. Assim, para aqueles que não vivem nada, contentem-se simplesmente em acolher, não procurem ágape, não procurem energia, nem visão, nada. Todos os irmãos e irmãs que testemunharam, esses testemunhos, como acabo de dizer, são apenas uma sede por vocês ou um testemunho, mas é realmente a eficácia pelo testemunho do que quer que seja, que ressoará em você agora. Vou dar a palavra a Isa. Isa. Na verdade, é um pouco difícil resumir tudo porque há já algum tempo que tudo tem andado a rolar, todos os marcos, tenho a impressão de que toda a vida, todas as vidas estão em processo de se pendurar. Continuando.
de se desdobrar para fechar permanentemente. Há muita informação a chegar ao mesmo tempo. Vou tentar ser um pouco clara, mas... Na verdade, tudo começou na reunião, a primeira vez que conhecemos as baleias. Saí do barco com uma nova sensação no útero, disse imediatamente a Elo, não sei, há algo no útero. Isso foi em dezembro, e desde então tudo está se desdobrando da barriga e até a consciência e se desdobrando até, primeiro de tudo, passou por um gozo, um orgasmo que não era permanente, mas quase permanente, um orgasmo interior que não era projetado de todo no exterior. Foram todas as células que se desdobraram em direção à alegria, as reuniões, as palavras difíceis de encontrar, que subiram em direção ao coração, e depois houve risos, depois, que subiram, que se desdobraram, precisaram se exteriorizar. É como se este orgasmo precisasse de inundar o mundo, de acordar, aí está. Mas eu também queria dizer que tudo o que estou falando, o que foi vivido, não é uma história pessoal, é como se a história da humanidade estivesse passando pelo corpo novamente para ser completamente liberada. E depois desse encontro com as baleias, houve também o reencontro com o masculino, com a acolhida do masculino, o que lhe permitiu espalhar-se ainda mais, até ontem quando, eu faço atalhos porque aconteceram tantas coisas. Ontem, havia algo subindo, eu sentia, eu precisava me expressar pela garganta. E houve uma chamada da água, que foi, não me podia opor a isso, o quê? Então, houve o chamado da água e eu não sei como, eu me encontrei à beira-mar, e tomada por tremores interiores, foi entre gozo e sofrimento, foi uma mistura dos dois e não foi nada disso, precisou sair pela garganta, pelos gritos, e o que passou através, partiu do útero, subiu à garganta e foi todo o sofrimento da humanidade, a separação. E tudo isso aconteceu através do corpo porque a separação acabou e, sim, foi o sofrimento da humanidade ter sido cortada, ter sido separada, e tudo isto está aumentando completamente nas células de toda a gente. Os véus estão levantados. Todas as mulheres podem acordar, mas também os homens, porque já fomos todos homens, já fomos todos mulheres, e agora tudo está a se fundir. De ontem, houve um pedido de desculpas enorme, houve o apelo da baleia, onde eu tinha que ser retida para não mergulhar totalmente e me deixar ir à baleia totalmente, e foi um perdão que fizemos uns aos outros, entre homens, entre mulheres, não há vítimas, não há carrascos, não há nada disso, mesmo que nos tenhamos afastado de nós próprios, saímos para fora para procurar a mulher, o homem foi procurar a mulher foi procurar o homem, e há muitos jogos perversos que foram criados, mas não temos nada a ver com isso, não temos absolutamente nada a ver com isso. E tudo isso está acontecendo, está se levantando, o que nos diz Abba, o que Jean-Luc tem nos dito desde o início, mas ele estava apenas uma onda à nossa frente e agora, é isso, estamos a segui-lo agora, eu posso dizer, eu vejo Abba, eu sinto Abba em mim e me tornei Abba, como estamos nos tornando todos. E eu nunca pensei que seria capaz de dizer algo assim, a propósito, mas é isso e digo. E mesmo além do que aconteceu ontem, porque vai continuar hoje e continua em todos e em cada um, porque tudo isto está acontecendo com todos e não é uma história individual, o quê? Há também que tudo está a um passo de se desenrolar, neste sentido eu vejo cada etapa da minha vida, e eu acho que é para todos assim, eu vejo como pequenas pedras que foram espalhadas para que possamos nos encontrar, o quê? E aí, eu encontro as pedras uma a uma, todas juntas, para ver que tudo foi planejado, que tudo está decidido, que tudo já foi vivido, por este momento, aqui, por esses dias que todos nós vivemos juntos, por libertação total, para encontrar quem somos, o quê? E quem nós somos.
Este grande silêncio do qual tudo surgiu e tudo está se unindo, voltando a zero, como Jean-Luc sempre nos disse, para que todos possamos nos encontrar neste grande silêncio, onde não sobra nada. O quê? Onde não sobra nada. Silêncio. Como escrevi ontem, só posso chorar, mas este choro não é nem de sofrimento nem alegria, é o choro do reconhecimento, porque sim, finalmente, a chave é aceita, é revelada e, de fato, só se pode dizer: uau, é tão perfeito, até mesmo o sofrimento é perfeito. E além disso, bem, eu não vou fazer a coisa da neurociência para você, mas nós sabemos muito bem que a êxtase e o sofrimento são a mesma coisa. Só a pessoa vê a diferença, mas o cérebro não. E que este é precisamente o momento em que não há mais nenhuma possibilidade de diferença, porque está acontecendo agora, quem quer que sejamos ou o que quer que tenhamos sido. É esta aceitação e acolhimento, mas já é acima de tudo, ao acolher o outro, é também acolher-se a si mesmo, sejam quais forem as histórias, seja qual for o estado atual. Porque é claro que temos irmãos e irmãs que ainda hoje vivem este sofrimento, não porque não vivam ágape, são pacientes, compreenderam, sabem que não devemos esperar, mas simplesmente acolher. Mas é também para o coletivo, eu o chamo de Boa Nova, o que tem sido chamado de Paraíso Branco, todas essas palavras que têm sido usadas, todas essas experiências que têm sido vividas, e que nos levaram, literalmente transportados para o coração do tempo zero. E você sabe muito bem que no tempo zero, não há mais um homem, não há mais uma mulher, não há mais o bem, não há mais o mal, não há mais o jogo da vida que é aceito, porque o jogo da vida, como eu digo, é apenas um jogo. Qualquer que seja o sofrimento, qualquer que seja a alegria, qualquer que seja a abundância ou a privação, hoje podemos ver que não há diferença. É vivendo, refiro-me, por exemplo, ao nível neurocientífico, a falta de diferença entre sofrimento e o êxtase, ao nível dos neuromedidores. Mas aqui, mais uma vez, tem a demonstração de que eu poderia ter vos explicado antes. Mas mesmo que fosse aceito, que fosse validado a nível físico, desde que não o tenham vivido, é inútil. Hoje, vocês estão vivendo isso e hoje, podemos finalmente nos revelar sem prevaricação e sem travestismo. E hoje, finalmente, eu também poderei dizer-lhes o que estou carregando, não aqui nesta vida, pois é só aba e todos são aba, mas esta memória, que não me afetou, isto é, sendo um homem nesta vida, não podia sofrer, pois inúmeras irmãs ainda hoje falam disso, não ter sido reconhecidas ou calarem-se, de serem violentas com si próprias, porque o tempo não tinha chegado. O momento chegou agora. Então, obviamente, vocês estão aqui, pois no momento em que os outros estão me enviando seus testemunhos para que eu possa publicá-los, são vocês mesmos que se encontram, como disse Isabel, além de Abba, além de Maria, mesmo além da criação. Todos nós já passamos por tudo. É por isso que se torna coletiva e sempre foi individual. E ontem tivemos também muitos testemunhos que lemos, enquanto estávamos caminhando, daquelas irmãs que há 20 anos, 30 anos, estavam levando esta boa nova. Mas a boa nova foi ignorada, e foi ignorada por quê? Não pela vida que estávamos vivendo, seja ela qual for, mas pelo esquema da espiritualidade, pelo esquema da energia, pelo esquema da história e pela doença da consciência. É um ato de cura, é a boa notícia, como eu disse, do tempo zero, que se desdobra a partir de cada espaço e coração sagrados. Alguns de vocês reencontraram o seu verdadeiro nome ontem à noite e eu vou deixar Elisa, porque ela não é a única. Quando ela reencontrar o nome dela, eu ia fazer as sessões de tratamento como sempre fazia com ela, com o bombeamento do crânio em 3 passos, e depois fui levado embora. Estou a dizer-te o que passei. Eu costumava ir lá como terapeuta. Eu já nem sequer falava do amor. A Elisa teve de ser ajudada desde aquele acidente.
Eu acredito que ela encarnou, a pobrezinha, em maio, e ela sabe disso através de sua vida, hoje, e o que ela viveu e o que ela suportou durante toda a sua vida. Naquela vida, eu acho que ela foi a ilustração perfeita deste sofrimento na carne. Ela o viveu em seu corpo, ela o viveu em sua alma. E assim, ontem, ao cuidar dela, percebi que o que tinha planejado fazer como de costume, o movimento que ocorreu, o verbo da baleia que saiu chamando-a pelo seu nome, que não é Elisa, obviamente desencadeou nela, como por ressonância, todos os sofrimentos da terra que ela trouxe e ilustrou, através de sua experiência, nesta vida. Não preciso saber os detalhes, eu sei, e este sofrimento que tem sido carregado desde maio, quando ela participou conosco nestas viagens em consciência nua, e quando houve este terrível medo deste momento inicial, ela imprimiu em sua carne, em seu corpo, ela foi testemunha do sofrimento, mas encarnada, e tantas outras mulheres em outros lugares. Agora, estou falando dos que estão aí, simplesmente, de ontem, este milagre aconteceu, e ela não foi a única que o experimentou. Outras irmãs no Canadá, por exemplo, encontraram os seus nomes. E há uma semelhança muito engraçada, mas vou deixar você revelar, porque os canadenses, eles estão dormindo agora, mas quando eles acordarem e quando ouvirem isso, eles vão chorar, eles só podem chorar. Então, Elisa, vamos ouvir. Elisa. Mas eu não sei o que dizer, na verdade. Foi incrível. Isso virá, comece a falar. Elisa. Bem, na verdade, onde eu estava, e então você começou a me ligar. E é engraçado, porque era o meu nome, reconheci-o uma vez, há alguns anos atrás, em Madrid, ouvi realmente uma voz chamar-me por esse nome, mas não me lembrei exatamente disso. Eu sabia que havia um N e um E, mas não consegui reconstruir o nome. E assim que o disseste, lembrei-me, mas, mais do que uma memória de lembrança, mesmo mental, era realmente o meu nome. Mas não sei a que se deve este nome e em quem é este personagem, se é um personagem, seja como for, reconheci-me nisso. Eu disse, bem, é isso, está voltando para mim. Era muito familiar. Eu disse, mas é esse o meu nome, não Elisa. Meu nome é Enoa. E todos os que ouviram o que aconteceu depois disso, que eu te enviei à meia-noite, que tu ouviste, aquela coisa que veio espontaneamente. Elisa. Sim, e essa língua que você estava falando me era familiar, mas sem entender. Não é um entendimento, é o verbo. Elisa. Era uma linguagem familiar, também. É por isso que, quando nos perguntamos que língua é, não é uma língua. Portanto, podemos dizer que é de fato a língua das mães geneticistas no verão, mas é anterior a isso. Elisa. Mas é porque eu tinha imagens que acompanhavam quando você falava, imagens que estavam muito, muito distantes que, não consigo sequer defini-las, mas elas eram-me familiares e eu diria muito antigas, muito antigas. Sim, é a primeira respiração da criação. Sempre vos disse que a primeira criação teve lugar na Terra, no Havaí, o primeiro Éden, não por nada. Elisa. Mas é como flashes que eu já tive toda a minha vida aqui, mas nunca fui capaz de defini-los. Não estavam ligados, apenas pequenos pedaços. Elisa. Sim, e eu não consegui defini-los, nem mesmo transmiti-los. É como se de repente eu estivesse. Ou encontrasse algo que estava lá, mas que não foi acordado. Que não estava revelado. Elisa. Revelado. E ontem à noite e hoje à noite, não foi a única que o experimentou, estava a falar-lhe do Canadá, o seu nome não é segredo, mas gostaria de salientar que outras pessoas não encontraram o mesmo nome, claro, mas nomes muito semelhantes. Você, por exemplo, é Enoa. Esqueceste-te do H a propósito quando escreveste, porque há o H sugado? Elisa. Eu não sabia soletrar. Enoa. Elisa. Mas na verdade, eu sei como pronunciar, Enoa, sim. Sim. E temos uma irmã que também encontrou o seu nome.
ela sentiu-se chamada pela linguagem que havia, que era Noa. E Noa, Noa, temos Noa, tudo isto não é por acaso. Toda a noite, eu disse-te, recebi os códigos de semeadura, falei a noite toda e agora. Elisa, a noite toda você não dormiu muito, então eu não dormi nada. É a terra inteira, é sobre a terra inteira. Elisa, eu não dormi nada, mas estava muito bem, na verdade, eu sabia. Estás linda. Estás linda. Elisa, sim, sim, absolutamente, não estou com sono agora. Não vais ter sono. Risos. Então, Simon. Então, vocês os dois estão falando entre vocês, é muito importante. Simon, na verdade, o que vem aqui é, com esses nomes e tudo isso, é que ontem à noite, todos nós nos sentimos como se estivéssemos no Havaí, quando eu estava fazendo música. Havia danças realmente assim e você disse. Ah, é a dança da água, as mulheres havaianas, elas dançam assim. Eu tenho a impressão de que deve estar relacionado com isso, porque você disse que o Havaí foi o primeiro. O primeiro Éden. Simon, primeiro Éden, é isso. Sinto que é isso que está sendo feito, vamos voltar a ligar-nos a isso, sim? Só isso, só isso. E eu estou muito comovido, eu choro porque tudo isso, tudo que você me diz, eu carrego, eu sei e não sei desde hoje, sei há tanto tempo. Como vos disse, tenho a memória de tudo que vivi, não só neste ciclo, mas desde o primeiro ciclo. Eu sempre disse que Abba nunca criou nada, mas é claro que eu não fui feito para vivenciar isso, nem um dia atrás, nem um ano atrás, mas eu vivi isso como uma criança. E tudo isso, eu tive a chance, ao contrário de muitas mulheres, de ser um homem e, especialmente, de ter uma capacidade inerente de não ser afetado pelas emoções, nem pelas minhas, nem pelas dos outros. E não ser afetado, apesar do meu intelecto, pela mente, ou seja, uma predisposição natural, o que quer que minha mente diga, para não ser afetado na consciência por emoções, pensamentos, tanto os meus como os dos outros. Além disso, quando eu era médico, eu não entendia, tendo entendido, se você quiser, o mecanismo de lesões, memórias, para não ser afetado por ele. Isto me permitiu levar esta memória que vocês têm descoberto nos últimos 55 anos, diremos. Mas como homem, neste corpo, nesta vida, não tive o sofrimento que todos vocês trouxeram, senhoras, em um grau ou outro, nas vossas relações, com o homem, com a mulher também, com a vossa filha ou com a vossa mãe. E hoje, é por isso que estou comovido, mas no nobre sentido da palavra, vou finalmente ser capaz de te contar tudo sobre isso. Da mesma forma que o que saiu espontaneamente ontem, isto é, o verbo das mães geneticistas, semeado pelos códigos da criação, não mais os códigos metatrônicos da implantação da vida, mas que nos faz encontrar a primeira inspiração, o primeiro sopro, no princípio era o verbo, é isso que você encontra. E agora que somos muitos na dança, não só aqui, mas em toda parte, você viu ontem tudo o que aconteceu, novamente, eu não li tudo esta manhã, o que eu diria que acontecerá da mesma maneira. E Paame, que falará esta noite às 18 horas, na véspera do nosso encontro nas águas de amanhã, desbloqueará estes últimos elementos de memória, se quiserem, mas que acontecem no momento, desde o mito da criação, o mito da dualidade, da polaridade, onde de fato a alegria e o sofrimento se encontram na mesma explosão de riso, através de lágrimas. Essa é a boa notícia, essa é a celebração dos quatro viventes. Lembrai-vos de que os quatro viventes rodeiam o trono de Jerusalém Celeste, onde o Pai está, não no sentido de Pai rabugento, mas no sentido de Abba, aquele que deixa o seu lugar a cada um, para que cada um possa ver-se e ser visto, para que não tenha mais nada a esconder, não tenha mais nada a guardar atrás de si, nem na vida íntima e pessoal, mas o que reflete na nossa carne. E assim a carne é libertada.
Como já disse, as mudanças no cérebro, na própria consciência, nas células, essa efervescência celular é a informação do tempo zero. Essa é a boa notícia. Cristo nos disse, durante sua passagem efêmera na Terra, que faríamos isso tudo e muito mais, mas não é para fazê-lo no sentido de demonstração, é realmente o sentido de sacrifício, ou rendição. Nós nos revelamos, não temos mais vergonha do sofrimento, não temos mais vergonha da distância, não temos mais vergonha da separação. Já não pode haver julgamento de nada nem de ninguém. Só pode haver acolhimento, como já foi dito, não sei por qual de vós, ontem, aqueles que veem e cheiram, tiveram a impressão de que, quando fizemos ágape, viram entrar e sair um ser, e ele foi lavado pelo sangue do Cordeiro, lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Isso é o que o último julgamento, como eles dizem, mas é tudo menos um julgamento, é uma restituição. Essa restituição, que é a boa nova, é total e todos vocês vão sentir, sem exceção, que sentiram, acompanharam a história, viveram vibrações, tiveram visões, tiveram sofrimento. Tudo isso é varrido pelo que está acontecendo agora. E agora mesmo. Já não estamos nos conceitos, já não estamos nós, mesmo que eu tenha as explicações porque, bem, é sempre atraente, não para mim, é claro, mas para todos aqueles que ainda estão no limite, que estão à beira desta agitação. Não é mais uma reversão, não é mais um parto, é o transtorno em nível coletivo, o bouleverser, a reversão física, magnética, da consciência, dos polos, em tempo zero. Querias voltar a falar, acho eu. Elisa. Bem, na verdade, não, eu sempre senti, é um pouco embaraçoso dizer isso, não, mas a mãe de aluguel, não a responsabilidade, mas não sei, o dever, senti-me mais como uma mãe do que como uma esposa. Eu sempre priorizei a mãe, mas a mãe de qualquer um. Bem, sim, mas isso é normal, senhoras. Não és apenas a mãe dos teus filhos, esta responsabilidade que te confinou à culpa. Elisa. Sim, exatamente. Todos a conhecem. Mas hoje, é o fim da culpa, é o fim da responsabilidade, é a liberdade. Isso não lhe tira nada neste papel de mãe pessoal ou mãe cósmica, mas a engrandece, também ali, através de todo o sofrimento e violência. Por outras palavras, no tempo disponível, poderão demonstrar o vosso poder de mãe, para além dos vossos filhos, claro, para além das vossas mães, das vossas próprias mães, e isso vai libertá-las do peso da culpa, porque todos vocês o carregam, sem qualquer exceção. Apesar da vibração, apesar das experiências, apesar dos estados, não foi possível, através da vibração, como sempre disse, levantar esta culpa, que é de fato uma responsabilidade que foi desviada. Com efeito, todos vocês são mães da humanidade, mas agora em total liberdade, sem violência, sem memória nem experiência, hoje. Sim, vocês são mães, todas vocês, sem exceção, e é isso que acaba e perdoa. Não podia ser feito individualmente, muitas irmãs o expressaram nos testemunhos, e depois bem, mas conheço-os a todos, mais ou menos, mas vejo sempre para além das imagens, das formas, etc., sempre a mesma coisa fundamental, é esta noção de responsabilidade, de culpa, portanto. Porque você pode ver que mesmo em sua vida, com seus filhos ou seus antepassados, especialmente nas linhas femininas, isso não poderia ser resolvido. E hoje, como por acaso, você notou, além disso, Isa teve o exemplo com sua mãe ontem, sua própria mãe. Eu tenho o exemplo com minha companheira que você conhece, que é muito mais do que minha companheira, é claro, e é uma alegria incrível ver essa responsabilidade doente, realmente doente. Vocês não são responsáveis por nada, senhoras. A responsabilidade e a culpa se transformam em acolhimento, porque você perdoou, porque a boa nova se espalhou ontem, a um nível que você nem pode imaginar. Os testemunhos estão chegando, desde ontem à noite, você já viu, viveu e agora, sem parar, de todo o mundo.
Muitos irmãos e irmãs fizeram ágape em trio, se assim posso dizer. A 3, em tríade, foi feito, eu diria, não sei quantos exemplares, essa coisa. Ouvi falar muito sobre isso e essa é a boa notícia. Você encontra o que eu chamei, e o que elogiei, eu, e tantos outros, sentimos, desde a manhã do dia 13, mas muito antes disso, alguns dias antes, desde que Christine havia recebido, tinha sido acolhida através destes códigos e deste verbo, este verbo de mães, que não é uma língua, que não tem tradução, porque não passa pela cabeça, já que a cabeça está completamente desviada. E agora, a boa notícia pode ser dada ao mundo, sem maquiagem ou enganação. Porque suas acolhidas, senhoras, já não precisam de assumir a mais pequena responsabilidade ou culpa. É isto que chamamos esta força que chegou desde então, e além disso falaram do útero, ou útero como dizem os médicos, mas o útero é od, Rus, Uras, Urano, Marte, homem. É isso que está em jogo, é a conjunção de Marte e Urano, que nada mais é do que o simulacro das estrelas que, supostamente, ou dos planetas que giram em torno do Sol, e que vocês têm um incrível poder de ressonância, tendo atravessado, mesmo sem compreendê-lo, desde maio do ano passado e, diria, desde toda a eternidade, os sofrimentos e tudo. Hoje, você está além da compreensão, está além da explicação de sua própria lenda pessoal, que ilustrou para muitos através do sofrimento, mas em qualquer caso, especialmente através dessa noção de responsabilidade, responsabilidade pelos filhos, responsabilidade pela família e culpa, em algum lugar, que não tem mais razão de ser, sejam quais forem suas idades, seja qual for sua experiência. Você constatará que isso é exatamente o que você experimentou, de intolerável, do sofrimento trazido pelo arquétipo feminino. Aqui eu não estou mais falando de Maria, mas estou falando do arquétipo feminino. Só pode levar a essa reconciliação. Ou seja, a fusão do sagrado feminino e do sagrado masculino, que havia sido chamado de andrógeno primordial, ou seja, o 12º corpo que, hoje, sai pelo verbo, a boca está aberta, já não se fala em linguagem, já não se emana o verbo. E você notou, além disso, que ontem eu não entendia o porquê dos códigos de semeadura das baleias. Você notou, cada vez que havia esse sopro saindo, eu tinha a impressão de ser a baleia soprando a água, saindo da água, essa é a verdade. Então é um espaço que se abriu, um espaço sem tempo, ou um tempo sem espaço, se quiserem, é a mesma coisa, já que o tempo e o espaço estão conectados, o que vos oferece não redenção, mas através de vocês, liberdade, não por responsabilidade, que era a única coisa possível, mas hoje, através do acolhimento, ou seja, o lado sagrado do acolhimento, do vaso sagrado que é a mulher, através do seu sexo que chega diretamente ao seu coração. É por isso que as mulheres, com a baleia, experimentam este orgasmo cósmico. Como eu lhes disse, quando eu tinha 33 anos de idade, eu vivia a paixão de Cristo, que estava acontecendo no meio do meu peito, e em nenhum outro lugar. Isso acontece a partir do útero e sobe. Você é a matriz da vida, mas quando eu digo você, também me incluo nela, porque vou contar-lhe a história, finalmente, inicial, no final do satsang, quando você terá expressado tudo o que você expressa. Elisa, tens mais alguma coisa a dizer? Elisa, não sei, tenho que assimilar tudo isso calmamente esta manhã. Simplesmente, a palavra responsabilidade é substituída pela palavra acolhimento. Vocês são seres acolhedores, vocês só podem ser acolhedores, mas este acolhimento foi desprezado, pelas circunstâncias da vida, não pelo karma com seu filho, sua mãe, seu marido, mas todos estavam jogando o jogo, a cena do teatro. Por isso, esquece a noção de culpa, responsabilidade. Elisa, sim, há muitas coisas.
Eu diria até, hoje, esquecer a palavra ágape, porque ágape é importante no cérebro. Eu expliquei porque, mesmo aqueles que criticam ágape, eles não entenderam nada, eles não vivem a ágape. O que quer que digam e façam, mesmo que falem de Advaita Vedanta, mesmo que tenha tido muitas experiências, eles não sabem o que é isso. Ainda não. Porque, naturalmente, ágape, como disse Martin Luther King, não é apenas amor incondicional, é encarnar aqui o dom de Deus, o dom da fonte, o dom da luz. Não tem nada a ver com amor incondicional. Se tivéssemos que colocar uma palavra nele, nem sequer seria amor incondicional. É vida, é inovada, é liberdade, é o paráclito, é o impessoal, é a conjunção das estrelas e dos anciãos, não fora de nós, mas dentro de nós. Portanto, não é um conceito, é simplesmente a verdade do acolhimento e a transcendência do acolhimento. Hoje você terá cada vez menos dificuldade em abrir os braços, como dizia Severin em seu texto. O que quer que você use neste útero, nesta matriz da vida, ela se expressará preferencialmente através do coração, o que não impede que você tenha uma vida sexual se tiver idade suficiente, mas é tão fútil. Como eu estava explicando, em alguns tipos de relacionamentos, os genitais são nada mais do que um ponto de conexão, como ligar a tomada. E nos casais cósmicos, porque a vivemos, não precisamos de ritos, rituais, técnicas. No final, pode-se dizer que até seria suficiente pensar nisso para que o orgasmo estivesse lá. Mas não é um orgasmo que se espalha e dispersa, é um orgasmo que se reúne, que leva tudo, e é, portanto, um acolhimento, a acolhida do verdadeiro homem, do filho do homem, do Kristi, nele. Então, de fato, pode ser trivial como uma imagem, mas o sexo do homem e o sexo da mulher são apenas uma tomada elétrica. Mas não podíamos conhecê-lo e vivê-lo, porque tudo estava a acontecer a esse nível. Alguns casais cósmicos, alguns ovos cósmicos, têm vivido desde o início de sua fusão, que não acontece no nível dos órgãos. Os órgãos, ligamos-nos e depois acontece aqui, acontece no coração. E é por isso que, na época, sempre se dizia, ainda que pertença à ilusão e à história, que os casais cósmicos, entre aspas, carnais ou não, não fazem qualquer diferença, simplesmente, não veem neles sexualidade sagrada ou tantrismo. Mesmo isso, parece-me completamente irrelevante. É simplesmente uma forma de ligar a energia, a ficha, a tomada, ou interruptor, como a eletricidade. O que acontece quando se liga à tomada de uma lâmpada? A luz acende. E acontece, claro, ao nível do coração. E não se trata apenas desse ovo cósmico, desse casal cósmico, que é também uma ilusão, em algum lugar, não na história, mas para a realidade, não significa nada, mas permite recriar intimamente e de forma concreta, portanto pelo ato sexual, que não é mais um ato sexual, que é um ato de dar e acolher, onde a mulher acolhe, onde o homem se dá, e nesse momento, há a alquimia do sagrado masculino e feminino. Mesmo a noção de sexualidade não significa nada, eu te disse, não há impulso, não há desejo, não há necessidade, é uma celebração. E essa celebração, ela acontece, é claro, fora dos órgãos, ou dos chamados atributos sexuais e, é claro, tem repercussões em toda a criação. Mesmo que parecesse completamente louco ou completamente exagerado dizer isso, é a verdade estrita. Claro, a grande vantagem é que, como sabem, há poucos representantes disso na Terra, porque agora é em cada um de nós que isso acontece. Perdão, dom, acolhimento, perceber isso. Esse é o mistério da graça e da boa nova. E já não faz parte do primeiro sopro da criação, faz parte de hoje, revela-se hoje. E é isso que faz com que vocês ressoem e se encontrem através dos códigos de semeadura que foram acrescentados ao verbo das mães geneticistas, o que faz com que vocês encontrem seu substantivo, sua filiação, sua vibração, onde não é mais uma questão de responsabilidade e culpa, mas apenas de dar e acolher, não apenas do outro, mas de toda a criação.
Então vocês encontram, através deste presente a toda a criação, o chamado momento inicial, que é atemporal, é tempo zero, onde vocês se conscientizam e vivem, através da sua carne, essa evolução, energia, papéis, tudo isso, e tubo, integral. Não precisas de mais nada a não ser acolher. Não precisas de mais nada a não ser deixar o presente ser dado. A culpa não é tua. Não há mais travas, não há mais limites, e por isso é a liberdade de que falei, tanto interna como externamente, de sermos finalmente nós próprios, isto é, de abrirmos os braços a todos os seres que surgem. Vemos mesmo em casais que se estão a separar neste momento, através de testemunhos, através de casais que se reconciliam, através de mães e suas filhas. Você verá que todos estes relacionamentos serão completamente achatados, e sua mãe ou filha será sua irmã antes de ser sua mãe ou filha. Tem a mesma ressonância, quaisquer que sejam os conflitos, e Deus sabe que houve alguns. Eu também não escapei, com a minha mãe. Você sabe como é, talvez, ter uma mãe judia, Marta Villalonga, multiplicada por 10, que não impediu o amor, mas criou, digamos, desconfortos, para ser educado, na relação. E tudo isso, hoje, explode em seu rosto, não apenas como uma revelação de sua história pessoal, mas como um espaço de resolução e perdão, seja lá o que for que tenha sido experimentado. Na verdade, tu perdoaste a ti próprio. E como Claire disse ontem, o homem acolhe, mesmo que nem sempre entendamos, estamos disponíveis, e isso foi demonstrado ontem quando você, de repente, decidiu que tinha que ir para a beira da água, você foi para a água. E isto é magia porque a vivemos. Não precisamos mais de tempo, espaço, conceito ou questionamento. Por isso, estamos cada vez mais disponíveis. Estamos cada vez mais aqui, homem e mulher, receptáculo do divino, através da nossa humanidade, através dos 4 pilares. E nesse momento, você o vive, você vê o que está acontecendo, se são as alegrias, as lágrimas, o sofrimento, nós estamos no acolhimento. E essa acolhida não pode mais apresentar nenhuma condição de forma, idade ou suposição, mas tudo isso, de maneira livre. Não é mais, como você disse ontem, com responsabilidade, no papel de vítima, carrasco, salvador, mas no dom total e na aceitação total. E isto é resolutivo para o seu próprio corpo, não apenas para o sofrimento, para a cura. Mas não é uma cura que se possa pedir, aguardar ou esperar, é uma cura que se desenrola sozinha. Quaisquer que sejam as deficiências, quaisquer que sejam os limites do corpo, a força está lá. E esta força é livre. É por isso que é uma força. Ela contém em si o caos e ao mesmo tempo a harmonia, ela contém em si mesma a criação, a decretação, o sonho, todos os sonhos. Não é um assunto pessoal, é uma história coletiva, onde nada pode ser excluído, nem homens, nem mulheres, nem minerais, nem o iota Kodesh. Além disso, eles estão lá, nem a Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres. Eu vos disse ontem, o anjo em diálogos com o anjo, Uriel, disse que o homem é muito maior que o céu e a terra. Então, na altura, era necessário compreendê-lo, durante a Guerra Mundial e através do sofrimento, através de histórias. Hoje, não precisamos compreendê-lo, como sempre disse durante 1 ano e meio, mas vivê-lo e compreenderemos depois. Paam me liberou os últimos códigos de semeadura, e eu não sou o único a tê-los recebido. Há irmãs que receberam esta língua por muito tempo, mas não foi eficaz. Causou um sofrimento terrível, porque havia uma lágrima, como dizia a Paam. Além disso, todos os irmãos e irmãs que vieram ao seu encontro antes de dezembro, quando partiram, todos sentiram este orgasmo cósmico, mas depois houve uma lágrima porque desapareceu. Responsabilidade, culpa, tudo isto acabou. No momento, se você acolhe, não precisa de vibrações, já lhe disse, não precisa de supramental, não precisa de forma, não precisa de mundos, não precisa de consciência.
Em última análise, não precisamos de ágape, pois estamos nele, e o melhor posicionamento é ter acolhido, como disse Elisa, o seu nome, ter acolhido as sementeiras da Paame, que o reveste de sua divindade e permite que o homem perdoe-se a si mesmo. Porque o perdão é um dom, mas enquanto houver esta ferida, apesar do fim da anomalia primária, apesar da libertação da Terra, apesar de tudo o que aconteceu no ano passado, encontra hoje sua realização em sua carne. Mesmo em sua história pessoal, como eu disse, você verá que todas as relações, ou seja, o sentido de ser responsável pelos seus filhos, pelo seu marido, por tudo, até mesmo pelo voo às vezes, porque também há guerreiros entre as mulheres, então você vai rir disso, e vai chorar de alegria, ou de sofrimento, mas não vai mais fazer a diferença. Porque precisamente, esta culpa, esta responsabilidade, já não tem razão de ser. É disso que se trata o tempo zero. Bem, acho que não devo mais falar agora. Quem vai levar o microfone? Pierre, diz-nos uma coisinha, tu que eras o transportador. Irmã, todos estavam pensando em você. Risos. Oh sim, Pierre, você vai colocá-lo no desenho, nós sabemos, mas agora, antes de colocá-lo no desenho, e como você mesmo diz que o desenho vem, coloque-o em palavras, com suas palavras, com sua experiência, desde ontem. Pierre, ok, o cara, ele desenha, para evitar ter que falar, risos, ele esqueceu os pincéis, por isso, bem, de qualquer forma, para não teres os desenhos ao vivo, está um pouco offline. Tenho vários, mas não os posso colorir, por isso não os posso publicar ao vivo, apesar de ontem ter sido capaz de desenhar durante alguns satizangues. Seja como for. A minha experiência, comparada com a de ontem, aqui, já no lugar onde estamos, há Jean-Luc, é claro, e há outros 3 homens presentes. Bem, há um, cuja guitarra e voz não deixam ninguém às escuras sobre o seu nome, há o Simon. E depois temos também outro companheiro masculino, e há 2 segundos atrás, passou-me pela cabeça, tem um som particular, que pode ter escapado a algumas pessoas, mas não a nós no local. Digamos que de vez em quando, seu corpo vem, de forma factual, suas mãos batem palmas com um golpe afiado e se encontram em um barulho muito alto. E eu, há 2 segundos e meio atrás, lembrei-me dos guias zen, nos mosteiros zen, quando os estudantes zazen estão sentados, e para evitar que eles vão longe demais em mundos diferentes dos seus corpos, porque deve ser no corpo que a revelação é feita, esses monges têm 2 varas macias, que eles batem gentilmente, mas faz um som que bate em ambos os ombros dos aspirantes que oram, e eu acho que lá, ele fez isso comigo. Eu tenho a impressão, Didier, porque o nome dele é Didier, que quando você bate palmas, ele volta, é como dizer corpo, aqui, volta para aquilo. Seja como for. E depois, não é isso, não sou eu, é o que tenho vivido há algum tempo, é ser realmente o espaço de acompanhamento e aterramento, em relação à fêmea que vive a sua reintegração e todas estas convulsões diárias. E tenho realmente a impressão de que sou apenas um espaço acolhedor, em paz com o feminino neste corpo masculino, que permite que as mulheres se ofereçam toda a legitimidade para todos os tipos. Que tudo possa ser visto, que tudo possa ser expresso, tanto o que pode ser doloroso como o que pode ser totalmente amoroso, sem mais, ou vergonha, como você disse, ou constrangimento, ou contenção de qualquer coisa. Aí tens. Então, o que eu sinto é um masculino totalmente amoroso e totalmente acolhedor de todas as mulheres que precisam se encontrar inteiramente. E, bem, sinto-me assim, sinto-me como se estivesse neste espaço de, é verdade, isso mesmo. Então, talvez um pouco palerma, mas extremamente benevolente. E a propósito, quando você expressa isso, fique com o microfone. Quando você expressa isso, você viu ontem que podia desenhar, porque você trouxe suas folhas de papel, e esqueceu o quê? Os pincéis. Não podes colorir.
Foi isso que te tornou transparente e disponível, o fato de não conseguir discernir as cores, uma vez que não as consegue pousar, não tens os teus pincéis. Há o esboço, há o desenho, mas já não há cor. A cor sai através das tuas palavras, através do teu acolhimento. Foi escrito que não deveria haver pincéis, pelo menos não durante esse período. E assim, você mesmo disse ontem, você mesmo fez os desenhos. Nós vemos muito bem o que está nos seus desenhos. Não há cor, você carrega a cor em você, é isso que você está expressando agora mesmo, todas as cores. E a tua própria criação mostra-te isso. Risos. No desenho que você fez do ovo cósmico, eu lhe mostrei, há o 3 em 1, há um no outro, e um na frente do outro que se olha e cruza e unifica. Pierre, é isso. Aqui já não se trata de passar de um para o outro, mas sim do sagrado masculino e feminino que se casam. Você encarna-o, sem a necessidade de representação. Você terminará seus desenhos depois, é claro, mas você tinha que estar disponível, não para colorir, de forma alguma, ou seja, para ir além deste corpo humano, para encarnar o andrógeno primordial, onde não há mais colorido, onde há apenas o papel branco e o desenho sem cor. Vê, tudo está escrito, ainda não decidiste, tudo é ressonância na vida. Viveste-o através do dom de ti mesmo, acompanhando Isa água, e viveste-o através dos teus desenhos que não podias, entre aspas, completar, isto é, que não podias colorir. Funciona tão bem como, eu disse, na cozinha, no desenho, na criação, é a ilustração perfeita. Vimos também com Simon que, há muito tempo, desde que o conheço, mas agora, através desta força que está ali, através desta partilha e deste dom que estamos experimentando, está a tornar-se cada vez mais importante. O guião do videogame é perfeito. Perfeito. E será cada vez mais ajustado e cada vez mais perfeito, para que tudo se torne não só sagrado, mas para que cada minuto, cada olhar, cada respiração, cada gesto, cada acontecimento, mesmo doloroso, seja um sacramento no sentido mais nobre. Não vejam o sacramento da igreja, mas este é de certo modo de sacramento da nossa eternidade, da nossa divindade. O teu corpo é a expressão dele, o que fazes, os teus dons. O teu dom como desenhista mostra-te a mesma coisa. Seu dom musical nos permitiu experimentar a mesma coisa ontem, quando Simon, depois de todos os tremores que experimentamos com essa semeadura do verbo das mães geneticistas pelo código das baleias, a baleia branca, foi eficaz imediatamente, aqui como em toda parte, gritos, lágrimas, vibrações, mas colossais, é o corpo que treme. Se você treme, é porque você se reconhece, não se reconhece, nem Jean-Luc, nem a aba, nem nada, nem a baleia branca, você se reconhece, vibra e se acolheu, isto é, a celebração dos quatro viventes, qualquer que seja o alívio, qualquer que seja o sofrimento, hoje ele mostra que você pode se acolher na totalidade, como você pode acolher toda a criação. Não só através da absorção de essências, como muitos já experimentaram, não só através da ressonância de ágape, mas através da experiência instantânea. E que no momento em que você descobre, de fato, que você é tanto este acolhimento quanto este dom total, quaisquer que sejam os sofrimentos, quaisquer que sejam as polaridades entre homens e mulheres, nós revelamos isso juntos. É um processo coletivo agora, e tomará todos os espaços e todo o tempo e é reparação, do que é de fato ilusório. Assim, a reparação, o sentido da reparação, através do dar e do acolher, põe naturalmente fim, sem dúvida, a tudo o que está apenas de passagem. E você descobre, através desta história da criação, que agora se desenrola na sua origem aparente, que o eu nunca se moveu, o eu eterno. A fusão do ser e do não ser e da pessoa está sendo realizada, desde 3 dias, desde o dia 13, e se desenrolará com tanta majestade quanto possível, até a meia-noite, até o dia 17.
E no dia 18 de fevereiro, a disponibilidade do tempo zero, desta informação primordial, nos permitirá viver, qualquer que seja a anterioridade vibratória, experiências, visões, sofrimentos, alegria, para nos acolhermos coletivamente desta vez. Não por um ato de ágape, não por um ato de intenção de consciência, mas pela evidência do eterno presente, pela evidência que se imprime em nossa carne desse tempo zero, onde o Verbo, o famoso 11º corpo, que está localizado no lábio superior, se une ao 12º corpo, o primordial andrógeno, o que foi chamado na época, 3 anos atrás, cocriação consciente, o sagrado feminino ou o sagrado masculino. Tornamo-nos coletivamente vida, que já não precisa de uma via, que já não precisa de um caminho, que já não precisa de definir a verdade. Porque cada um de nós é a verdade, e o emaranhado quântico do sonho coletivo, encerrado pelos arcontes, já não significa nada, e nesse momento trazemos a reconciliação, na história, entre as chamadas mães geneticistas e o estupro dos arcontes. É no sentido etimológico e real, o grande perdão, um pré-requisito para um grande silêncio e uma grande alegria, que vocês, senhoras, expressam através deste orgasmo cósmico, e que nós homens, em nossa humanidade como homens, como Pierre descreveu, acolhemos na totalidade. Acolhemo-nos uns aos outros, damos paz uns aos outros, como na paródia da igreja ao nível das cinzas, eu te dou a minha paz, você me dá a minha paz, mas quem estava em paz naquele momento? É esta paz que experimentamos, agora mesmo, neste momento, a cada momento. Quem está a tomar a palavra? Pierre, só uma última palavra, perdão, antes de passar o bastão a alguém. Eu só queria dizer que na emergência noturna de ontem à noite, quando Isabelle teve que se apressar para a água, aqui estamos a um pequeno quilômetro do mar, em terreno alto, e... Bem, quando eu respondi imediatamente ao seu pedido de assistência em táxi, fui até o carro, e no segundo, Simon seguiu o exemplo, com sua guitarra, mas ele imediatamente seguiu o exemplo para estar presente. E ali, no carro, estava a Santíssima Trindade de Tarifa Rezos, que descia a costa até a água. E realmente, estávamos, ele e eu, nos pés, no chão, como um tubo que veio para tomar o chão, num acolhimento total, do que, ali, escapou totalmente a nossa masculinidade, mas era uma necessidade absoluta, diante de tudo que passava pela Isabelle, e nós dois estávamos lá, para acompanhá-la a cada momento, quando ela saiu gritando naquela pequena praia perdida onde nos escondemos para poder correr para a água, quando tirou a roupa porque era insuportável ser tudo menos áspero, bem, na sua natureza essencial, risos, bem, estávamos lá, presentes, e numa serenidade interior, de acolhimento total, de tudo o que podia acontecer, lá em 3, lá estava Isa. E foi isso que permitiu que todo o processo passasse, sem a presença de Pierre e Simon, não teria sido possível. Não, os dois, o homem e a mulher, devem estar juntos. Não importa se é platônico, sexual, quem se importa com isso? Para unir os dois em um, para realizar o milagre de uma coisa só, e depois levar ao não ser, é realmente uma necessidade de um homem e uma mulher. O que expressou no seu desenho. Pierre, precisávamos de dois, considerando o truque da travessia, risos, precisávamos de dois. Risos. Bem, considerando o poder, sim, foram precisos pelo menos dois. Mas bem, havia tanto o companheiro místico, quanto a criança e, ao mesmo tempo, o pai. E ali, naquele momento, quando os três de vocês desceram, através do que aconteceu, você não era mais um homem, nem uma mulher, nem uma criança, nem um parente, nem um pai, nem uma mãe. Você era aquela unidade de vivência, que atravessa todos os papéis e funções. É por isso que hoje, gostaria de dizer, para todos aqueles que estão habituados a isso, e eu fui o primeiro há algum tempo, a trabalhar com energia, com histórias, com estas noções de bem e mal, não encontrarão nada através dela, não se encontrarão.
Deite suas armas, para querer saber o que é bom, o que não é bom, bom, mal, bonito, não é bonito. Enquanto estiverem aí dentro, você não poderá acolher. Nem sequer estou falando de ágape. Podes vivê-lo, ágape, mas não podes aceitar o dom da vida na sua totalidade. Elisa, vou pôr um pouco de humor. Você trouxe uma toalha para sair da água. Risos. Pierre, não tínhamos uma toalha. Risos. Elisa, eu sabia. Risos. Pierre, mas eu tinha uma manta no meu carro, uma linda manta azul. Risos. Pierre, em que eu embrulhei a baleia quando saiu da água. Riso. Da água. Risos. Você vê, esse é o humor de Elisa, que sempre se sentiu responsável por tudo, que volta galopando, mas rindo. Você tem uma toalha. Risos. Irmã. Então o que realmente me pareceu, que veio a mim, de tudo o que aconteceu ontem, foi realmente, através desse sofrimento, esse cruzamento de sofrimento e alegria foi o natural e a evidência de que todos estão em acolhimento. Ou seja, nós poderíamos nem mesmo pensar que algo estava acontecendo, foi louco, o quê? Sim, você sabe, é fácil dizer estamos um no outro. Então, nós vivemos através da absorção de essências, com demônios, com os irmãos. Há alguns que fazem nomeações neste momento, ágape, mas é essa personalização de indivíduos, a princípio, que creem agir, como eu disse a você depois, e fazemo-lo sem ninguém e com 3 de nós, que criamos a revelação do tempo zero, dando e acolhendo, por espontaneidade também. Irmã. Sim, apesar da força do sofrimento e da alegria que eram enormes. É uma força colossal. Vocês viram ontem, senhoras, quando estavam sentadas ali, enquanto eu deixava que o que saía de mim se expressasse, que eu nunca tinha deixado que se expressasse, porque não era um momento, e que eu não podia sequer reconhecê-lo, quando Severine, há 2 ou 3 anos atrás, tinha falado a mesma língua, para mim, não significava nada. Da mesma forma que eu não conseguia reconhecer a música antes do tempo, é por isso que eu me fiz surdo e desafinado, mesmo quando criança. Todo mundo costumava rir de mim quando eu cantava, porque eu não conseguia ouvir bem. Se eu tivesse ouvido bem, como criança, este não era um momento, e então eu teria carregado todo o sofrimento. Eu não carreguei sofrimento algum, é claro, carreguei muito sofrimento neste corpo, porque este corpo sofria de várias doenças, que já não existem mais, mas nunca sofri em espírito. Passei por todo o sofrimento do corpo, a níveis que ninguém pode imaginar aqui, porque sou médico, não se esqueçam, e sei que o sofrimento que eu vivia, de certa forma, que era chamado de doença periódica, se manifestava 1 ou 2 vezes por semana durante toda a minha vida, com dor, para significar a escala, da peritonite, portanto dor intolerável. Mas que nunca, exceto nos momentos em que causou uma febre alta e uma espécie de delírio, mas nunca, eu andei um pouco do que eu tinha que seguir. De fato, esse famoso videogame, este roteiro, que sempre foi escrito, e que eu realmente tinha, não como uma pessoa ou como uma história, que tinha sido escrito, se assim posso dizer, no momento inicial, que não é nada além do momento final. E você o expressa, você o vive, há alguns dias, cada um à sua maneira, mas todos contam a mesma história, sem exceção, que pode ser resumida, como todos expressaram, como dar e acolher sem sequer pensar nisso, porque você não pode fazer de outra forma. Quando eu disse que não posso fazer outra coisa senão amar, é a verdade estrita, mesmo aquele que, ainda há muitos que me insultam, que me tratam com o que querem, eu respondo-lhes, mas só posso te amar. Não posso estar de forma alguma na reação, mesmo que quisesse. Então, por vezes, claro, explode, mas o que explode é uma onda de amor, não é violência ou raiva, porque o poder está lá. E o poder é o quê? É o poder do masculino, o poder do feminino, sagrados, que trabalham juntos.
É disso que se trata o tempo zero. Este é um momento em que o duplo tório, o que está no meio do peito, ali, que tem um lado saindo e um lado entrando, se encontra no tempo zero. É o momento em que vocês vivem que qualquer que seja o passado, qualquer que seja o sofrimento do momento, ou qualquer que seja a intensidade da alegria do momento, isso os leva exatamente a um mesmo lugar e ao mesmo tempo. Este lugar e este tempo que não são, onde o tempo se mistura com o espaço e se aniquila, de certa forma. E lhes asseguro que, da mesma forma que no ano passado pedimos testemunhos de ressurreição, hoje, quando vocês expressam essa espontaneidade de sua experiência, ainda que seja uma experiência de grupo, mas aparentemente pessoal, todos nós ressoamos uns com os outros, e que só podemos nos reconhecer nos poucos testemunhos recebidos ontem, que vocês expressaram, ou que eu recebi e que eu publiquei, bem, só podemos nos reconhecer mutuamente. Assim é como nos tornamos conscientes, sem esforço e sem técnica, e sem ágape em si, de que somos esse eu eterno, além de ser e não ser, além de aparecer e além da pessoa. Não está lá ninguém. E, no entanto, somos de fato o receptáculo, ao mesmo tempo que a fonte de toda a vida. Reconhecemos-nos uns aos outros, não só dizendo eu te vejo, não só absorvendo ou fundindo as essências, mas realmente acolhendo e dando. E aí, de fato, só se pode dançar, seja em lágrimas ou em exuberância, só se pode dançar a evidência da criação. E mais uma vez, seja através das alegrias, das lágrimas, do seu corpo que sofre ou já não sofre, só podemos deixar que emane este natural, isto é, o nono corpo de que falava ontem, ou 2 dias atrás, este ponto que está localizado acima do chakra do coração, que era chamado de radiação divina quando estávamos trabalhando nestes corpos no yoga da unidade, vem a cada minuto, você está na radiação natural e espontânea. É o coração sagrado de Cristo, se vocês precisam de uma imagem, mas é também, para as mulheres, o que mais sentiram ontem, nas representações do arquétipo mariano, onde os raios saem das mãos, é a postura para aqueles que seguiram o yoga da unidade e que o praticaram na época, a chamada postura Shakti. Vocês se lembram, vocês inclinam sua cabeça para a direita enquanto estão de pé, com seus pés, com suas mãos e braços desdobrados em um ângulo em frente ao seu corpo, e onde os 10 raios saem de suas mãos, senhoras. Você viu através das mãos de Elodie, mas tenho certeza de que se eu tocar nas mãos de todas as senhoras que estão aí, será a mesma coisa, o mesmo amor que você expressa através de suas palmas e seus dedos. Não é magnetismo, não é energia, não é vibração. Sua mão esticada para o céu, o Yodi, se tornou o vaso sagrado da oferenda. Você carrega esta vida, este amor, não só através do útero agora, mas através das suas mãos. Você é o agente executor do coração sagrado. E isso, senhoras, todas vocês têm nas vossas mãos, não é magnetismo, não é eletricidade, não é energia, não é vibracional, é amor puro. Vocês vão ver, e nós também, homens, é por isso que eu disse que todos aqueles que fizeram terapias energéticas, mesmo luciferianas, assim por essência, verão suas técnicas profundamente ampliadas pelo que está aí, o tempo zero, e o que sai de suas mãos. Então não veja nada distorcido nisso. Cristo disse amém um ao outro e eu digo para você hoje toquem um no outro, você não precisa de intenção, você não precisa querer curar nada, toquem-se. Abraçarmos-nos, sim, claro, mas apenas tocarmos-nos um ao outro. Todos nós temos isso em nossas mãos hoje. Não se trata de ter um dom como magnetizador, ou curandeiro, ou qualquer outra coisa. Suas mãos são consolador, para vocês mesmos, a propósito.
E além disso, bem, agora, eu ainda não posso entrar numa técnica, mas só estou dizendo, estou terminando, quando, o que eu estava fazendo ontem, quando eu cuidei da Elisa, porque começou naquele momento, como se por acaso, onde ela recebeu seu nome, ela se reconheceu, mas ela não é a única, há outros, vai ser muito engraçado a propósito, mas onde eu te expliquei que esse movimento que eu te mostrei, com as mãos comprimido em 3 passos e liberando em 3 passos, você viu, era uma dança louca, que eu sou incapaz de reproduzir, que foi feito espontaneamente, com minhas mãos. Onde as mãos começaram a dançar ao redor do crânio, pressionando e soltando ao mesmo tempo, cada vez, assim, você vê, como uma onda indo e vindo e indo. E o mesmo no sentido de descompressão, ou seja, eu não estava mais no estático 3 vezes, aconteceu tudo sozinho, não procurei nada, foi feito no ritmo da criação, ou seja, em 5 passos, o que chamamos de 5 movimentos na medicina chinesa, o centro da roda, o 5 é a expressão da criação, é também a bênção, o Papa no tarô. E todos temos nas nossas mãos. Quer sejam sensíveis às energias, às vibrações ou não, isso não muda nada, é a mão no seu aspecto sagrado, o Deus. Tivemos a onda da vida, que vem subindo desde 2012, tivemos a reunificação dos 2 fluxos da onda da vida, os 2 pilares da luz, eu te disse, cruzando os tornozelos em ágape, mãos em frente ao peito, lá você pode abrir suas mãos, seu coração está em suas mãos. Mas não toque para curar, toque para tocar. Irmã, por amor, o quê? No verdadeiro sentido da palavra. Cristo disse: quem me tocou? Agora é você que está a tocar, e assim que você toca, um irmão, uma flor, um instrumento musical, a terra, o que quer que seja, você é real. Porque você é espontâneo, porque não tem intenção de ajudar, cuidar, em qualquer responsabilidade, ou autoridade, ou qualquer rótulo como terapeuta, magnetizador, curandeiro ou outro. A vida está nas mãos agora. Então não vou te fazer jogo de palavras e a explicação do roteiro entre suas mãos e agora, em francês. Entre mainnet maintenant e Kinuk, está escrito, eu te disse, bem, tomei o exemplo da letra Iot, tomando como exemplo que você tem 5 dedos, 10 dedos com ambas as mãos. A gente dizia antes que tinha uma mão transmissora, uma mão receptora, você não precisa mais dessas convenções. Até agora, vocês tocaram com os vossos olhos e sorrisos, na rua, espontaneamente, mas assim que usarem as vossas mãos, o amor estará e está nas vossas mãos. Dominique, venha. Dominique. Sim, eu estava dizendo ontem, com a Isabelle, bem, ela estava lá então ela disse estou um pouco mal, ela se inclinou um pouco assim, havia a Elodie de um lado e eu do outro, nós começamos, eu não me coloquei mais para o sacro, Elodie, ela se levantou e então por 10 minutos, um quarto de hora, nós não paramos de tocá-la. Depois, ela dançou sob as nossas mãos, sentimos que algo estava se movendo, e depois foi tão bom. Esse toque, você o fez espontaneamente, eu vi tudo se tocando, foi lindo, porque você não precisa mais de discursos, palavras, convenções, posicionamentos, você não precisa mais estar em um papel, ou em uma função, encarnação, é a emanação do amor. Isso foi ontem, mas prometo-te que nunca mais vai parar. Tive a experiência ontem, e foi assim que funcionou com a Elisa. Irmã. É uma dança, o tempo todo. Que estava escrito no roteiro, é claro, porque Elisa e eu nos conhecíamos há muito tempo, mas eu nunca tinha vindo antes. Aqui ela estava liderando o seu caminho, eu estava liderando o meu, ela estava vindo de vez em quando, e agora sou eu quem veio. Normal, porque ela trapaceou no roteiro, ela trapaceou, ela se colocou em uma forma de impotência e deslocamento impossível, onde ela é obrigada a receber, ela é obrigada a aceitar. Irmã, mas ela o faz muito bem, a propósito. Ela desempenhou seu papel perfeitamente. E agora não há papel.
Então, o que proponho agora é meio-dia. Falamos durante 2 horas. Vou fazer uma pausa e depois, espontaneamente. Risos. A Jacqueline que nos coloca em diálogos com o anjo a 18 de fevereiro de 1944, onde fala do papel da mão. Estas sincronizações. Risos. Não, vai muito longe. Quando eu falo sobre o roteiro escrito, tem alguns ontem, não sei se publiquei, eu ouvi um satsang atrasado, e quando ela pensa em algo, eu não sei o que. Por exemplo, a rosa, eu uso a palavra rosa, mas está escrito. Irmã, você não está ao vivo agora, não é? Não, eu estou ao vivo agora, mas estou dizendo que alguém testemunhou que estava ouvindo o satsang atrasado, estava pensando em algo, e ao mesmo tempo, eu disse as palavras. Ali, alguém nos coloca em diálogos com o anjo para 18 de fevereiro de 1944. Finalmente, no momento do diálogo com o anjo, vamos buscá-lo. É a mão que fala. Irmã, isso é maravilhoso. Risos. Bem, sim, vocês são maravilhosos. Risos. Eu disse-te, eu tenho. Irmã, somos todos maravilhosos, até homens. Risos. Não vai conseguir parar de te tocar. A propósito, todos que dizem aqui estamos nós, as mãos estão ficando quentes, as mãos vão arder, então vamos fazer esse intervalo e eu vou deixá-lo ir, vou fechar meus olhos, certamente, não se preocupem, e ao 12:30, vamos dizer, eu tenho um pouco mais de 1 hora, mas agora é meio-dia, por volta 12:30, retomamos e deixamos a história da criação fluir, o momento inicial que você verá. Obrigado. Vemo-nos daqui a meia hora. Obrigado a todos. Blog Apoteose Live. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Marina Marino.